Conheça agora as marcas da educação que apoiam a série especial Escolas de Santa Catarina. Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Design de matrículas. Transformando experiência em matrículas. Neste episódio, você conhecerá a linda história do Colégio Antônio Peixoto, localizado no Balneário, região continental. Maravilha, que bom que você está acompanhando conosco mais um episódio aqui da série especial Escolas de Santa Catarina. Essa série tão linda, tão maravilhosa, tão carinhosa com a história dos nossos colégios, institutos, enfim, da educação de ensino básico do nosso estado. Esse é um projeto do canal Escola em Voz, o primeiro canal do YouTube a se dedicar, a abrir seu espaço para contar a história de todas as escolas, né? Não importa o seu tamanho, não importa a sua cidade, não importa, inclusive, se é pública ou particular. Vem aqui contar sua história, como está fazendo hoje aqui essa linda equipe do CAP, carinhosamente conhecido como CAP, mas Colégio Antônio Peixoto, ali do nosso bairro carinhoso, estreito de Florianópolis. Eu apresento primeiro a Jo, carinhosamente Jo, mas também conhecida, né, Josane Lisboa, coordenadora geral do Colégio Antônio Peixoto. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, obrigada pelo convite. É muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Também recebo Júlia Webel, do marketing do colégio. Seja Isso, bem-vinda. muito obrigada Jornalista. pelo convite, jornalista. Obrigada pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui contando um pouquinho sobre a história da escola. Que bom, obrigado você pela sua presença. E também minha amiga, né, minha ex-aluna, né? Ex-aluna não vou dizer, aluna, tá? É, Aluna do nosso, sempre. então, da nossa primeira turma de coaching executivo, também aqui no estado de Santa Catarina, um programa que foi realizado em 2018, né? Nossa primeira turma, Milene Gesser, diretora-geral do Colégio Antônio Peixoto, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. Meninas, é tão bom recebê-las porque o Colégio Antônio Peixoto ele está inserido na história da educação particular do Estado, né? Não é qualquer escola que ultrapassa a barreira dos 50 anos, né? A escola tem 54, né? 54 vai fazer. 54 anos em 2025. Um dos primeiros colégios particulares, né, da área continental, né? Quando a gente pega ali todo o desenvolvimento da região continental da Grande Florianópolis, o Colégio Antônio Peixoto é um dos primeiros, e quando a gente fala de escolas que não são de rede, não confessionais, né? Escolas independentes ainda também é um marco ainda mais difícil de ser atingido, Sim. né? E por que o nome Colégio Antônio Peixoto? É, vamos então do Po- comecinho. Pode. Só para completar a tua fala, é hoje a escola leiga mais antiga do estado de Santa Catarina. É Assim, mesmo? sim, privada, que não seja de religiosa nem de rede, é a mais antiga do estado. Olha só, então Então, esse dado eu não sabia. essa informação é importante. Importante, sim, como escola laica, né? Eu Uhum. sabia que era uma das mais antigas Sim, e hoje é que mais antiga. da região continental eu tinha essa Aham. ideia. Mas 50 anos é bastante coisa, né? Sim. Então, Alguém começou com esse sonho. sim, meu pai. O meu pai, ele trabalhava, teve uma época da vida dele que ele começou a trabalhar com transporte escolar. Primeira rede de transporte escolar de Florianópolis foi ele, também foi empreendedor nessa parte. Ele sempre fala com bastante orgulho, né? A primeira vez que tive um transporte escolar foi ele. E provavelmente a época da Kombi escolar, Sim, a né? Kombi, é tudo Kombi. Tudo Kombi escolar. E ele teve a ideia que, como ele transportava os alunos de todas as escolas, por que não transportar para uma escola para mim? Né? Meu avô tinha um terreno grande, conversou com ele, ele deixou. Então, o que que ele pensou? Tinha acabado de fechar uma escolinha na rua de trás, que era da Dona Esther. Ele comprou os móveis dela, E isso nós estamos indo lá em 60 e 70, anos 70, anos 70, porque a 70. escola abriu em 71. Você entendeu? Tá. Então, ele comprou os móveis e montou o jardim de infância. Começou com infantil, nos fundos da casa do meu avô. Ele queria homenagear a Dona Esther, porque ele estudou quando criança nessa escola. Então, ele queria homenagear a Dona Esther Peixoto. Ela era viva ainda na época dela, disse: não, eu não quero ser homenagem em vida, eu quero homenagear meu marido, que já faleceu, o Antônio Peixoto. Ela ia ficar muito feliz com essa homenagem, daí ele resolveu, então, botar o Antônio Peixoto. Então, a homenagem, o Colégio Antônio Peixoto faz referência, na época, ao Um marido professor. falecido da Dona Esther. Isso, que era a E essa dona. foi essa Isso. homenagem bonita do teu pai, Aham. em agradecimento, enfim, e Sim, aí os porque foi a primeira reconhecimentos. professora dele, Dona Esther, né? Olha só. Então, homenageou o marido. Então, começou ali, né, no terreno do vô.
E a escola foi crescendo com o bairro, né? Ele Sim. começou com infantil, aí foi comprando terreno do lado, e foi crescendo, e foi Foi crescendo com aumentando. vocês Foi também, crescendo. né? Eu não era nascida, meu irmão já era, então cada série que ia surgindo, ele ia, como é? Pioneiro, Inaugurando. inaugurando a série. Ele Era o cobaia. inaugurando. Eu nasci depois, então a nossa casa era dentro da escola, né? Então, Tava tudo dentro, tudo tudo dentro. misturado, tudo A gente acontecendo. morava dentro da escola. Meu pátio de brincadeira era o pátio da escola. Então eu morava na salinha embaixo, para ir para a cozinha era embaixo, para ir para o quarto, tinha que sair no pátio, subir a escada para ir para o quarto. Então foi vivência pura de escola, né? E aí, gradativamente, cada série escolar que ia Sim, subindo, o colégio ia isso. crescendo e mantendo, né? Anos iniciais, aí anos finais, daí Sim, fundamental. ele ia crescer do ano a ano. Cada ano aumentava uma turma. Aí aquela turminha que tava ia subindo junto, né? Sim. E aí foi se configurando no Colégio Antônio Peixoto que Colégio nós Antônio. conhecemos hoje, né? O Colégio Antônio Peixoto tem uma coisa exclusiva, Uhum. né? Eu já tive a oportunidade de visitar, enfim, né? De vários projetos lá. E nomes e figuras muito fortes, né? Tanto na parte de educação quanto na parte de coordenação. Eu sou da época ainda do Benihildo, Uhum, né? Sim. Então, visitava a escola e sempre fui muito bem recebido pelo Benihildo na época, enquanto coordenador de ensino médio, quando eu ainda executava os projetos em parceria com a Unisul. E depois, na sequência, o professor Norberto, né? sim. Dois nobres homens, né? Mas eu lembro da goiabeira lá. A goiabeira tá em pé ainda? Tá em pé ainda. Uhum. Firme e Agora forte. ela tá com vários ovinhos pendurados. Tá linda, Em decoração. homenagem à Osterbal. Páscoa. Mas tá lá firme. Tá. E ela tem uma certa idade, aquela goiabeira, né? Olha, quem plantou, tem a lenda urbana aí, que foi o Amin que plantou. Mas, na verdade, ele plantou um ipê amarelo, que morreu. A goiabeira foi um A encosto goiabeira ali. ficou sobrevivente ali, né? Sobrevivente. Tá, então o IP com a mim plantou, morreu. Morreu. Essa goiabeira. A goiabeira ninguém sabe. Não sei. Acho que foi um passarinho ali que passou. Mas ninguém mexe na goiabeira, de jeito Não, nenhum. de Ela jeito tá lá. nenhum. Nossa, e contando ela a dá história. frutos Muito maravilhosos, linda, né? uma Docinhos. delícia. Fruto, abrigo para Pas- beija-flores. Nossa, a gente já fez Tá campanha lá. de marketing ali com beija-flor, né? Sim. Uhum. Com outros passarinhos. A coruja foi na quadra, né? Teve uma coruja na quadra também. Então a gente Sim. aproveita todos os ganchinhos para fazer. E os alunos se divertem e claro. penduram os ovinhos lá por causa da Páscoa. Tudo tranquilo. E assim, crescer junto com a escola, né? Como Uhum. pessoa, como profissional, como ser humano, muitas vezes é difícil a gente imaginar a vida sem. Claro, né, tem momentos que deve ser assim cansativo, exaustivo, enjoa, né? Porque é Uhum. sempre aquilo, né? Mas quando você olha para trás, assim, né? E vê num mercado tão competitivo como o nosso, Uhum. certo? Num mercado o nosso mercado de educação no Brasil é um mercado muito da moda, né? É muito da moda. Então você tem os colégios da moda, Sim. né? Você tem ali enfim, as coisinhas que vêm, Uhum. que vão, etc. Uhum. E o colégio tá lá há 54 anos, Tem né? um fato interessante, porque teve muito nesse sentido que está se falando, até método de alfabetização, métodos próprio de projeto, né? Que a gente acreditava naquilo, não, vamos mudar. Alfabetização, método da abelhinha, que eles falam. Ai, teve uma época que, meu Deus, era um horror falar em abelhinha. A gente acredita e vai manter sim. Hoje todo mundo voltou para abelhinha, né? Então a gente confiou no nosso trabalho, a gente sabia o que estava fazendo e não foi atrás de modismo, né? E esse modismo enfim, essas coisinhas que vêm, quem não sabe o que quer, quem não tem muito determinado o seu próprio propósito, acaba sendo mais vulnerável Sim. e vai alterando, e aí daqui a pouco se torna no que eu chamo, desculpe, de uma escola Frankenstein, Uhum. Sim. né? Que é uma escola que, na verdade, ela não tem nada de si mesma, ela tem partes de todos, Uhum. né? E não tem uma identidade, e fica muito difícil você entregar uma educação de qualidade quando você muda o tempo todo, né? E essa mudança, ela não gera credibilidade nem para os próprios professores, né? Porque uma hora você acredita nisso, Sim. daqui a Sim. pouco isso que você acreditava não serve mais. Como assim? E Né? Anderson, hoje a gente ainda estava falando sobre isso, que está meio um modismo de inteligência emocional, de saúde mental dos jovens. E hoje a gente estava comentando sobre a disciplina de filosofia do 1º ao 5º ano, que a gente já tinha apostila, né, Meu Milene? Deus, mais de Há 20 anos. muito Muito tempo, tempo. e que já trabalhava, nossa, muitos anos,
porque eu já estou na escola há 32 anos. Sim. Então, toda a minha carreira profissional e pessoal, eu passei dentro do Colégio Antônio Peixoto. Meus 2 filhos cresceram ali dentro, né. E Então professora de já sala de aula também? sala de Sala de aula aula também, de só qual estou há 4 anos na na coordenação, coordenação? Qual é né, a só área 4 anos. qual é a área da Sou área professora? de história, graças a História. Deus. Sou historiadora com muito orgulho, né. E assim, e a nossa apostila de filosofia, ela já vinha tratando de inteligência emocional há muito tempo, né, da questão dos valores, da moral, do compartilhar, do estar com o outro, de olhar para si, de olhar para o outro. Hoje mesmo, a gente estava em reunião, a gente estava discutindo sobre isso. Então não é nada novo, né, a gente já está à frente, então Até porque, o que eu trago muito nesse sentido é assim, ó, eu fico um pouco preocupado quando algumas escolas, né, que são amigos, até clientes nossos, né, eu digo assim, ó: "Puxa, eu fui em tal evento", e não importa o evento, qualquer que seja o evento, né, "Fui em tal evento, não sei o que e tal. Ó, tu viu a nova tendência, não sei o quê, tu vê agora falando disso". isso. Daí eu pensei assim, ó, eu digo: "Ô diretora, você trabalha com educação há quanto tempo?", né, o que os sistemas ou uma empresa está lançando, nada mais é aquilo que ela já está escutando nas escolas, porque tudo surge na Claro. na na escola, né, Uhum, tudo surge. Então quando eu tenho um cliente, por exemplo, que chegou e disse assim, ó: "Olha, eu olhando o projeto socioemocional que eu executo operacionalmente caseiro", e o caseiro não significa que é ruim, tá, o caseiro não significa que ele é simples. Certo? Ele é apenas uma solução desenvolvida de acordo com a realidade que aquela própria escola identificou e estabeleceu uma solução para aquilo. uhum, Ele disse assim: "Olha, o meu socioemocional, desculpe, mas está muito melhor do que eu tô recebendo de propostas, de mercado". E não que seja ruim a do mercado, só que ele disse assim: "Olha, eu já estava atento a isso e uhum, já executava", uhum. né. E eu acho Então, às vezes, Anderson, que a escola ela não percebe isso, o seu valor de produção tá. interna, Isso, inteligência pedagógica própria. exatamente. Eu te digo como professora de filosofia e sociologia que foi, durante um bom tempo, as aulas de sociologia, ela já focava no aluno para trabalhar eu e o outro, né, Até então porque é um conceito básico da sociologia, né, isso, de viver nesse social, de nesse viver em coletivo. conjunto, nesse coletivo. Exatamente. Então, às vezes, a escola, ela não se autopercebe como aquela que está desenvolvendo um projeto e lindo. E por que não acreditar nele? Né? E acreditar num congresso, nada contra. Não, nada. Congresso, palestras, eu acho que nós estamos aqui para aprender o tempo inteiro. Eu sempre brinco que quem está na educação não pode parar de estudar, não pode parar de ler. Até uma brincadeira que eu faço com a nossa equipe. Né, a gente tem que estar sempre se atualizando, desculpa. Mas eu acredito que a própria escola ela tem que acreditar no seu projeto, né, naquilo que ela mesma desenvolve ali dentro. Até porque, Jo, a gente precisa desenvolver para adaptar à atual geração, Uhum, né? Projetos que a gente vem trabalhando, uhum. mas a percepção dos jovens, das crianças vão Sim. mudando e a gente precisa ir atualizando, né? Eu acho Uhum. que esses cursos, essas coisas precisam são importantes para adaptar à Aquilo que atual. a gente já tem e fazer Isso, esse melhoramento, exato. né. É fazer a peneira, porque se a gente for fazer tudo que eles oferecem, a gente não dá matemática, não dá história, não dá geografia, dá Uhum, Só só projetos, né. projetos. E uhum, na verdade, assim, eh, é o que nós estávamos comentando. Nós tivemos um episódio aqui, estava comentando com o Rony, a gente estava falando muito disso do socioemocional, que a gente tem um cuidado muito grande, né. De novo, nada contra, existem excelentes soluções que merecem o respeito, sua pesquisa, seu trabalho e tudo mais. No entanto, muitas vezes, essas soluções prontas, instantâneas, elas esquecem da realidade. Vamos pegar um exemplo que foi citado no episódio aqui, que foi a questão, por exemplo, da catástrofe no Rio Grande do Sul. A catástrofe do Rio Grande do Sul, ela mexeu com a história de um estado, mexeu com os símbolos do estado, esportivos, Uhum, símbolos tradicionais, o meu mexeu com o próprio trânsito, empresas fecharam profissões, né, profissionais uhum. ficaram sem o seu trabalho e tudo mais. uhum, Muita coisa uhum. foi atingida. Te pergunto, esse é um momento que o socioemocional dentro dessas escolas, e conforme elas foram atingidas, requer um trabalho completamente diferente do que vem na apostila pronta, que foi elaborada por um contexto neutro. Uhum. Então, a escola que está atenta, ela vai dizer assim: "Não, eu não", mesmo que ela tenha um contrato que ela comprou e que etc, "não, eu não vou abordar isso", né. O que os meus alunos estão precisando é muito mais de um resgate de autoestima, de valor, de entender as condições ambientais e tudo mais. Eu vou montar e criar uma outra ideia
que ofereça a eles de acordo com o contexto que eles estão vivendo, né? Então, e é isso que é uma escola viva, que é uma escola pulsante, porque ela nota o que está acontecendo no seu entorno e ela vai lá e diz, não, pera um pouquinho, vamos trabalhar isso. Essa noção de pertencimento, né? Eu acho que isso Exatamente. tem que ser um foco importantíssimo nesse sentido. E no Noção de socioemocional, às pertencimento. vezes, o Uhum. vindo de fora não consegue te Não. dar isso, entende? Ele é um gatilho de iniciação, de start. Uhum. Mas quando você vai entrar vou pegar um outro exemplo que nós citamos também. Infelizmente, é um dado que eu preciso reconhecer, mas nós estamos numa região, né? Mas isso não é só aqui, Brasil de maneira geral. Fiquei triste quando descobri que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? E com toda a nossa diversidade, né? Toda a pluralidade em todos os sentidos, né? Eu estava lendo esses dias um artigo que só em línguas nativas indígenas, o Brasil tem aproximadamente 237 línguas nativas indígenas, Tinha né? 250. Né? Algumas Já já sumiram, foram. são. Uhum. E aí o que acontece, né? Poxa, um país com tanta diversidade, com tanto tom de pele, né? Com tanto cabelo diferente, Até com porque o tantos, Brasil não né? tem a gente é uma Uma identidade, miscigenação tão grande, né? Não tem nem é. como ter. Uhum. E nós estamos na região que ainda, infelizmente, é campeã de um dos campeões, que é a questão do racismo. Então, quando a gente fala do racismo que é endêmico, do racismo que é estrutural, o socioemocional tem que ser tratado por esse caminho também. E tratado de maneira séria, entende? Então, o que tu vai fazer? Tu vai olhar a tua clientela, tu vai olhar um acontecimento, né, local, uma situação que ganhou projeção aqui no teu bairro ou na tua cidade, e vai dizer, não, peraí, vamos trabalhar isso. Uhum. Não, mas a minha apostila não prevê, É. né? Eu tenho que seguir, Que a senão... apostila está muito macro, né? Exato. É aquele conceito macro que você, como educador, tem, eu acredito que tem a obrigação de trazer no micro, né? E fazer esse aluno, esse estudante ali, compreender os fatos externos, vivenciando, né? Presenciando e discutindo o que acontece no bairro, na escola, ou até mesmo na cidade, no estado, né? Os acontecimentos, por exemplo, dos ataques de Blumenau, eles necessitaram um tratamento socioemocional imediato. Agora, se você não está preparado para produzir isso internamente, você não oferece para a tua clientela, por exemplo, uma abordagem para tratar com os alunos eh, disso, né? Eu pego um outro exemplo recente que nós estamos vivendo, claro que tudo com muita medida, com muito cuidado, que é a série do adolescente, né? Adolescente. Que Uhum. ganhou projeção mundial. Quando algo ganha uma projeção mundial e que o mundo todo está discutindo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, eu tenho que trazer isso para a sala de aula, né? Os alunos, não queremos nem ver, não quero assistir, e não sei o que. Que essa coisa de, né, etc. Não, então, legal. Me conta por que você pensa assim. Porque a tua opinião é importante. Você é um formador de opinião. Quando você diz que você não quer assistir a série porque já sabe o que vai acontecer, poxa, como que tu construiu essa ideia? Como é que você chegou a essa opinião, né? E trazer esse adolescente para a discussão, né? Só que isso tem um detalhe, né? Requer tempo, né? Requer tempo, uma abordagem mais aberta, né? É complicado, porque às vezes a gente só vai saber o que fazer quando acontece, né? Esse do Blumenau ali foi uma comoção geral, tanto com a gente longe. O pai não queria mais entrar na escola, não queria mais que ninguém entrasse, toda aquela. Tem que mudar de um dia para a noite toda uma estrutura, todo um contexto da escola que tu não esperava. Aí eles, qualquer barulhinho ficou com medo. Teve um dia que estourou o piso, sabe? Aquele quando dá contraste De, de, de temperatura, de estourou o temperatura. piso. Meu Deus, pensaram que era tiro, lembra? Ano passado? Sim. Nossa, entraram em Acho que é desespero. retrasado, se não me engano. Quer Sim, dizer, o clique para eles é. foi. Isso há uns anos atrás jamais aconteceria, né? A gente não vai imaginar que vai acontecer até que um dia aconteça para agora a gente tem que tratar toda a vida esse Uhum. tipo de situação. E a escola que Até que tem esse aconteça uma olhar. próxima tragédia maluca aí que a gente não imagina. É. E a escola que está aberta a isso, né, ela consegue uma resposta melhor. Por quê? Porque você daí tem a pressão familiar, você tem a pressão dos Uhum. estudantes, tem a pressão dos professores. Alguns professores, infelizmente, faziam uma bagunça com o assunto que deveriam ser as fontes de segurança, né? É. Uhum. E etc. Então, assim, é por isso que ser hoje escola tá muito difícil. Ser escola, né? Quando eu digo ser escola, é você dizer assim, E não, ser educador né? também. Muito.
Por isso eu digo, o educador, quem está na educação, eu tenho meio como um lema, assim, não pode parar. Não pode parar de pesquisar, não pode parar de estudar, não pode parar de estar atento aos fatos, porque trabalhar com educação não é algo fácil. E ser educador também não é. Porque a sociedade vai mudando, os preceitos vão mudando, os conceitos também. Então a gente tem que estar sempre nesse processo de reciclagem, e não apenas pela escola e pelo aluno, mas por nós também, como profissionais, né? Porque eu sempre digo, eu sou professora, eu estou coordenadora, né? Eu sempre uso essa fala até com os alunos. Então, trabalhar com educação é um desafio constante e eu acho um desafio maravilhoso. Essa tua transição da sala de aula para coordenação, Uhum. quando você olha assim, fica claro para ti que ter estado 30 anos em sala de aula? Sim. Uhum. 30 anos em sala de aula, colabore muito para você ser uma boa coordenadora? Olha, eu vou te dizer, Anderson, que para trabalhar gestão tem que ter chão de escola. Eu te afirmo isso. E quando eu falo gestão, eu falo qualquer tipo de gestão. E graças a Deus o Colégio Antônio Peixoto tem isso. Tá? Tu tendo o chão de escola, tu consegue ter a visão do aluno, a visão, né, do aluno, Sim, a visão mas do professor, e como está aquele contexto. Então, eu estou há 30 anos como professora do Colégio Antônio Peixoto. Então, eu sei todo tipo de ensino que o colégio defende, tudo aquilo que os pais, que são muito presentes, também desejam da escola. Então, eu acho fundamental o fato de eu ser 30 anos professora da escola e agora fazer parte da gestão escolar, entende? Ser coordenadora. Porque aí tu tem uma visão mais ampla de tudo aquilo que pode acontecer, deve acontecer e que vai ser melhor acontecer. vocês Hum. trabalham com o sistema FTD? FTD. FTD é educação, né? Uhum. De que série mais ou menos? Todas. Todos desde o Uhum. do Infantil tio até o médio. até o médio com Uhum. FTD. Isso já vem um tempo já, né? Já. Não sei Ah, precisar o tempo, eu acho mas que aproximadamente uns 18 anos. será isso tudo, Jô? Sim. Eu Sim, porque antes do Era FTD a gente estava positivo. com positivo e eu peguei o FTD bastante tempo como educadora. Bastante. Se não tá 18, tá 15, 16 por Não aí. sei. É, e a e essa forma, né, de ter a FTD, ela olha para o Antônio Peixoto, isso eu tive a oportunidade de conhecer também o outro lado, né, com um carinho muito especial, né. É Então, importante. assim, eles porque a FTD ela nasce, né, dentro de uma solução muito voltada para a realidade da educação marista, né, Uhum. então nasce com essa primeira pegada, com esse primeiro propósito, faz uma boa entrega, dá certo e abre depois para o mercado para escolas não maristas, né. E uma das escolas mais, atuantes ou de mais tempo de rodagem com FTD no sul do Brasil é o Colégio Antônio Peixoto. E o tratamento, inclusive, que eles têm em relação a vocês é como se Uhum. fosse da rede marista, assim, né. Então, é quase que imediato vocês estão recebendo as soluções ali quase no mesmo time e até algumas oportunidades semelhantes, né. É parceria Então bem grande. É, né, bem antiga é. também, né. Uhum. São Então, parceiros. Uhum. quando vocês olham hoje, basicamente, vocês estão com educação infantil, Sim, nós né, temos desde o de berçário até o terceirão. desde do berçário. Uhum. E essa modelagem hoje para atender a educação infantil também gera novos desafios, porque são novos pais, né. A educação infantil de hoje é curioso, né, como é incrível, né, mas a criança de hoje não é a criança Não. de Muito antes. Os diferente. pais de hoje, Meu Deus. né, Muito e diferente. Eram nossos alunos. Uhum. exato, e agora tô trazendo os filhos, né. Uhum. Sim. Mas assim, e esse desafio de conseguir, entregar uma educação infantil que hoje é cheia de também, né, de firulas em Uhum. alguns lugares, mas não tem educação, de verdade, né. Então assim, como conversar com É, não é essa só deixar lá para brincar, né? exato, né. Não tem nada, é Como só conversar com essa Exatamente. família. Aham. E agora a gente tem o documento da BNCC que é bem claro, né? Que a educação infantil não é só um espaço de brincadeira, não é só um espaço de cuidar, né? Então a gente já tem um documento, a BNCC, que vem complementar, né, a Uhum, LDB, e que, na verdade, já está dizendo na educação infantil que tudo é uma aprendizagem, né? Eu faço toda semana, Anderson, o café com a coordenação, que é uma forma que a família aproxima, né? Se uhum, aproxima da escola, a escola se aproxima da família, é muito legal. Eu estava dizendo para os pais da educação infantil, né? Ou pendurar, digamos, uma garrafa PET para uma criança que está começando a caminhar, uhum. né? O processo de mexer naquela garrafa, do movimento, né, da lateralidade.
né, do impulso. Então, tudo é uma questão de aprendizagem. Então, a educação infantil já está abraçando tudo isso. Nada é feito fazer, né? Tudo tem um propósito, né? Sim. Uhum. E de uma forma que esteja alinhado com aquilo que vocês acreditam, né? Sim. Porque tem que ter muito claro isso tudo, porque as famílias querem coisas instagramáveis cada vez mais, né? Se pudesse instalar ali um page preview, né, para Ficar trabalhando e olhando Sim. a criança 24 horas. sim. Não, se pudesse um pay-per-view tipo BBB, os pais pagariam o Tá adicional. louco? Tu faz isso daqui pra pegar um pente, eles acham que estão batendo no céu. Até porque os pais Ia dessa dar audiência. criança da educação infantil são pais de gerações tecnológicas, né, gente? São nativos São digitais. pais que acompanham o filho na tela do celular. É bem. E como assim? E como fazer hoje? é, quem quiser responder, fique à vontade. Mas como fazer hoje assim, um colégio de 50 anos, um colégio que, quando a gente considera, né, hoje, as pessoas têm dificuldade de entender quando a gente chama o tradicional, né? Porque elas acreditam muitas vezes, quando você fala tradicional, você está falando em algo que é antigo, retrógrado, né? Que é algo engessado, etc e tal. E não, o tradicional pode ser extremamente moderno, mas é tradicional, né? Uhum. E assim, eu não sei se a minha leitura tá certa, Sim. mas toda vez que eu olho pro colégio Antônio Peixoto, para mim é um colégio tradicional, né? Tem essa concepção, né? E tudo mais, e tá lá há 54 anos fazendo educação, né? E assim, e como aliar, né? Essa educação tradicional que tá muito bem fundamentada, usa um material que também é mais tradicional, que é da FTD, né? Mas e como alinhar isso com essa geração, né? Com as modinhas, né? Com colégios novos surgindo, e abrindo e fechando o Abrindo tempo, e fechando. né? O tempo Também. todo no entorno de vocês e vocês ali seguindo, né? Sim, Como sim. fazer isso? Quer que eu Jô. fale? Fala, Jô. Tranquilo. Né, assim, ó, o Colégio Antônio Peixoto é tradicional. E a gente tem orgulho de ser tradicional. Nós temos um ensino conteudista, um material que nos apoia, que é o material FTD, Uhum. né, que como tu mesmo falasse, né, Anderson, é um material que defende essa linha e a gente Que tem, busca resultado, né? tá? Exatamente, que busca resultado. E o Antônio Peixoto fez todo esse campo e essa segurança dos pais baseado nisso, baseado de ser uma escola tradicional, Buscar regra, buscar com disciplina, sim. exatamente, né, Mi? Com, no caso, a disciplina, a questão do caráter, dos direitos, dos deveres, bem dentro dessa linha. E te digo como mãe também, que os meus 2 filhos cresceram ali, né, hoje fazem faculdade e cresceram ali, então é dentro dessa linha. Só que, como a Júlia colocou muito bem, aquela parte de agregar o novo, e a gente está sempre, Anderson, agregando o novo. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial. Nossa, a gente já estava trabalhando isso, nós temos um CapMaker, nós temos um Espaço Maker, a gente tem impressora 3D, né? Poxa, agora a gente está trabalhando. Agora é inteligência emocional. Nossa, quanto tempo, né? Nas disciplinas de A filosofia e gente foi a sociologia. primeira escola a montar um laboratório de informática. Isso. Até Até piscina. piscina, foi a Uma das primeira. primeiras escolas Google também. Antes de pandemia, a foi. gente já Acho que no tinha Brasil toda foi a a quarta. utilização Foi a aqui. quarta escola do Brasil de Estávamos totalmente Google. preparados para a pra pandemia. pandemia. Nesse quesito, né? Porque a pandemia, lógico, foi um Sim. susto para todo mundo. Mas eu acho que a gente Tanto conseguiu. que a gente teve um boom de matrícula depois da pandemia, porque os Uhum. pais estavam ali olhando as aulas com a gente, né? Sim. E Viram é por isso que eu digo, né? É o tradicional e não quer dizer que é antigo, né? Sim. É um tradicional Sim. moderno, atualizado, mas aplica Somando. exatamente a educação de uma maneira tradicional. Olha, é assim que acreditamos que é educação. E uma coisa que sempre me retrata a ideia do Colégio Antônio Peixoto, de todas as minhas interações com a escola, e isso já faz aí 20 anos, né, que eu venho interagindo com a escola de uma forma ou de outra, é justamente isso, né? O respeito ao outro, a delicadeza da resposta, a educação. Meu Deus, né? Eu lembro sempre do Norberto, né? Que era um gentleman, né? Professor de física maravilhoso, Né? trabalhei com ele como professora. Professora colega, né? Uhum. Era um cavaleiro, um gentleman, né? Um lord Nossa. inglês, né? Mora no meu E coração, tanto ele como o Benildo, que era o meu coordenador na época. também o Benito é uma figura, né? E assim, mas sabe aquela coisa assim, ó,
do tratamento de respeito, né, à pessoa, o cuidado com a pessoa, né? Uhum. Então, aí a gente vê isso, claro, adolescente, em qualquer lugar, mas aí você já vê isso no repertório do adolescente também, sabe? Das crianças, né? E é uma escola que ela tem um pátio interno, né? Até que muitas escolas acabam não tendo, né? Que é aquela área ali que Uhum. permite correr e brincar e tudo mais. Mas o cuidado ao passar por você, aquela coisa toda, né? E etc. Então, funciona, né? Uhum. É tudo uma questão mesmo de você acreditar e fazer funcionar. Sim. E toda vez que eu olho e penso assim, porque como o Colégio Antônio Peixoto está muito próximo ao centro, né? E nós já tivemos nos últimos 40 anos, mais ou menos, quase a idade da escola, né? Mas ali nos últimos 30, 40 anos, uma série de escolas abrindo e fechando, abrindo Uhum. e fechando, abrindo e fechando, né? Grifes do momento e tudo mais. Então sempre impacta porque é um dos colégios mais próximos do centro, né? Ali, né? É um dos bairros mais próximos do centro, dos colégios mais próximos do centro. E o colégio sempre ali, funcionando, né? Ano a ano, sempre com bom número de alunos, né? Uhum. Famílias que preferem e tudo mais. Então é bom, é gostoso, né? Uhum. A gente Sim, vê que algo que a gente sim. se propõe há 50 anos faz sentido ainda, é extremamente moderno, né? Sim. Quando você chegou na escola, mais ou menos, Júlia? 2019. 2019. Então Na foi. verdade, 2014, Como mãe. como mãe. Ah, é? Aí a gente agregou ela para nós. Isso. Daí, em 2019, eu tava já com outro filho lá também. Daí eu conversei com a Cláudia Bibo, que é a nossa Cláudia, sim. diretora administrativa. E eu falei, Cláudia, essa escola é tão legal, tem tanta coisa legal. E deixa eu fazer por um período aí as redes sociais, né? Pra eu ir mostrando o meu trabalho também. E ela conversou com o Marcelo, daí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Eu tô desde o início do Instagram do colégio e podendo contar boas histórias, bons projetos que aconteceram, ótimos eventos. Eu Sim. acho que A ali a gente gente sempre brincava conseguiu. que a gente sabia botar ovo, mas não cacarejava, né? Isso. Exatamente, Aí eu sempre dizia para exatamente. os professores: vocês são péssimos marqueteiros. Vocês têm que divulgar o trabalho de vocês, gente. Aí aparece uma luz para nós na escola, que é a Júlia, né? E Que a vê, Júlia, tudo ela vê divulgação, que maravilha, porque o professor, ele tem que divulgar o trabalho, né, Ju? É, Que é um trabalho bom. que eu acabo tendo um olhar diferente, porque sim. vocês estão no dia a dia, né? Na escola, naquela loucura. Que eu chego às vezes na coordenação e eu digo, ai, parabéns, eu não conseguiria trabalhar aqui dentro de uma coordenação, com todos os entra e sai, problemas, e eu, gente, meu Deus, eu fico apavorada, mas eu não sou da área, né? E eu digo, parabéns. E hoje até a gente teve um episódio, né, que tinha uma colaboradora nova, né, que estava Sim, ali fazendo a entrevista, ela uma vai começar contratação. com a gente, é. Isso. E ela falou pra Jo até: "Nossa, como os alunos daqui são Educados. educados". Ela ficou impressionada. Uhum. E Que eles realmente entraram, eles abriram a porta, né, Ju? com Licença, licença. Ju. Ô, Ju, tu terias uma fita pra mim? Ah, sim, meu amor, abre ali a porta. Ele pegou, foi a fita, o episódio da fita? Aham. Nossa, que Muito educação! obrigada. Uhum. Mas é É porque a isso, gente também, assim. que se entra um e não pede licença, o que vocês falam? Fecha a Sa- porta e volta Isso, pedindo licença. isso. Não, às vezes eu dou esse exemplo, né? Mas é. Não quero fazer propaganda aqui, por favor. Mas eu dou o exemplo, o aluno às vezes entra e diz, epa, olha como é que eu estou entrando na sala. Quem é a autoridade na sala? O professor. Licença, professor, posso? Se o professor faz assim para mim, tranquilo. E muitas vezes o professor faz assim depois, Sim. porque o professor está numa explicação. Então é aquilo que eu falei para ti de ser gestora e estar em sala, né? Às vezes o professor está dando aquela explicação, está dando aquele feedback ou aquela revisão de prova. Poxa, o meu recadinho pode ficar para depois. Pode. Uhum. Pode, né, Anderson? Pode sim. Né? Né? Então é tudo essa Porque vivência o e. jovem, ele gosta de regra, né? A criança gosta de regra. Uhum. O Marcelo, meu irmão, né, sempre fala nas formaturas do primeiro aninho, né? Agora do jardim, que o poder, ele não deixa espaço vazio. Se o pai, se a escola não ficar em cima da criança, não vão impor regra, alguém vai impor. Pro bem ou pro mal, mas alguém vai estar assim, a criança vai ter sempre que seguir alguma regra. Então, Uhum. que seja a Uma regra gente ou a boa, família, né? fundamentada, Claro. estruturada e que Uhum. tenha propósito e intencionalidade correta, né? Então, esse é o ponto, né? E a gente vê, assim, sabem que houve um boom, né? Assim como vocês, né? Estão hoje com um significativo número de alunos, né? Que é uma escola
que está, né, aí atingindo números de grande porte, né? Quando a gente pega aí a aproximação de 1.000 alunos hoje, num mercado que é extremamente pulverizado, né? Então, só ali eu consigo ir a pé do colégio de vocês, eu consigo ir mais 5 ou 6 Uhum, escolas, a sim. pé, Uhum. né? E nós estamos ali a 5 minutos do centro, né? Então, hoje é muito pulverizado. E você ter aí uma possibilidade de marca de 1.000 alunos, né? É uma escola que hoje, dentro da realidade de mercado, já é uma escola de médio para grande porte, né? Não existe mais aquelas escolas de 3.000 alunos, são Sim. raridades, né? Claro que quando a gente pegar, Sim. né? Hoje no Brasil tem aí algo em torno de 40.000 escolas, mais ou menos, né? Particulares, tá? Particulares, 40.000 escolas. É um dos, acredito, se eu não me engano, acho que tem um dado que aponta que é o maior mercado mundial em número de unidades, né? E também é um mercado muito específico, né? Porque é muito pulverizado, tem muita escolinha também. Mas o número se aproxima de 40.000, 42.000, mais ou menos, se eu não me engano. Então, o que que ocorre, né? Você vai ter, hoje, a maior dessas 40, 42.000 escolas, cerca de 70%, para ter uma ideia, é de 500 alunos para baixo, né? Então, essa é a realidade normal hoje, Uhum. quando a gente fala de mercado, né? E aí, o número de famílias que vem procurando a escola com essa pegada aumentou significativamente, Uhum. né? Então, as famílias estão preocupadas e assustadas com a questão realmente da segurança física, mental, emocional, né? Muito. Quando a Comportamento, gente né? atende esses pais, eles pesam muito pela questão da segurança, quando eles vão ver o Colégio Antônio Peixoto. E outra coisa que, assim, é bem evidenciado: "Ai, que bom, meu filho pode estudar aqui até o terceirão". Então é uma escola que tem a segurança que eu quero, que tem o ensino que eu quero, que é o ensino tradicional, juntamente com o fato dele poder ficar até o terceirão. É uma fala que é bem recorrente quando a gente atende os pais, né. E assim, e a questão da segurança hoje, ela é um dos primeiros critérios na decisão da família, né? Porque com tudo que está acontecendo na nossa Uhum. sociedade, eu chamo de indústria do ódio, né? Uhum. Que hoje você tem pessoas vivendo do ódio mesmo, elas são monetizadas, realmente produzindo conteúdo de ódio, o ódio contra a mulher, ou, É. né, ou contra algum grupo racial, algum grupo étnico, e aí tem muitas vertentes. E aí, poxa, você fica preocupado, né? E aí quando você pensa assim, poxa, para onde eu vou mandar meu filho 200 dias por ano, né? Pelo menos 200 dias por ano ele vai ter que ir para um lugar. E para onde que eu vou mandar ele, né? Qual é o ambiente que eu quero que ele esteja inserido, com quem que ele vai conviver e como que essa escola vai tratar assuntos que muitas vezes são difíceis e que a escola vai ter que, de uma maneira ou outra, ou pelo menos iniciar o tratamento, né? Então, assim, se a escola ela negligencia, se a escola ela não dá resposta, ela pode estar só piorando aquele cenário, né? E uma escola que é atuante nesse sentido é o que muitas famílias querem. Elas querem uma escola que realmente tenha uma liderança forte, uma coordenação forte, uma direção forte, um sistema de ensino forte. E aqui a força não é força bruta, é força mesmo de conceito, de fundamento, né? E tudo mais, né? Mas aí tem que ter muita, muita convicção do que se quer também, né? Porque daí tu tem que dizer não aos modismos, né? Sim. Uhum. E tudo isso pode estar aliado ainda com a questão do acolhimento. Eu sempre digo, né, eu atendo muitos pais, né, porque eu faço o café que eu Toda falei, né, semana. toda Eu tenho que semana, descobrir que dia é esse café. Quinta e toda sexta. semana, tá. Quiser aparecer lá para tomar um cafezinho, Quinta e É. sexta. quinta e sexta-feira às 8 horas da manhã, Ah, então é tá. 2 vezes por semana? Olha, gente, Sim, mas esse. sim, porque é muito aluno, é muita turma, a gente precisa. E eu sempre digo, a gente pode trabalhar tudo isso com acolhimento. E o nosso jovem, né, que é mais a minha praia, né, a equipe sabe disso, e o nosso jovem também precisa desse acolhimento, também precisa desse braço, desse carinho, dessa atenção, Escuta, né? dessa escuta, exatamente. Uhum. Os professores do Colégio Antônio Peixoto, se a gente pegar um histórico pré-pandemia, são pelo menos até onde eu estava mais próximo da escola, né? Que depois vem ali a pandemia, daí eu também fico um tempo fora de Santa Catarina, e aí a gente acaba perdendo alguns contatos, né? Uhum. Mas assim, a minha referência pré-pandemia do Colégio Antônio Peixoto são professores de muito tempo de casa, Sim. né? Como é que tá hoje o colegiado lá? Continua, continua. A Meio a gente meio, tem, né? né, meio a meio.
Então a Se gente continua ainda aposentando, com. né? Não, Ainda, a algumas, gente Se continua com uma aposenta. equipe ainda coesa, ainda, uma equipe quem entra, que entra tá. no ritmo do que Sim. estava. Entra no ritmo, sim. Porque hoje um dos desafios maiores que a gente vê com as escolas que a gente tem contato é a reposição justamente do colegiado, né? Dos profissionais de sala de aula, né? Hoje mesmo nós estávamos na contratação, né, Júlia? Hum. De uma lá, né? Aí a gente pega e já na primeira semana a gente já coloca como que a escola funciona, né? Ela tá no encantamento, porque a gente coloca a questão das regras, nós temos o manual de conduta. Eu acho que isso dentro de uma escola tradicional é importante. E o professor também gosta disso, porque ele se sente seguro. Te falo como educadora que sou, né? Ele se sente seguro em trabalhar ali. Poxa, eu tenho material, eu tenho uma equipe de apoio, né? Nós na coordenação, eu digo que a gente é o quinteto fantástico. Nós somos em 5. Gostaram, né? Vamos Mas nomear. copiar aí, Não, né? boa. Mas Ó. nomeia quem são. É É o você. quinteto fantástico. Nós temos a diretora pedagógica, que é a Que Cláudia Rosa. tá. Nós temos eu, que sou coordenadora geral, Josane Lisboa. Temos a assistente de direção, que é a Raquel Rosa. Temos uma orientadora educacional, Olha trabalha só. com a questão comportamental, que é a Jani, tá? A Jani de Souza, né? Não é mais Não é mais Martins. Tsaluga? É, a Jani de Souza. E temos uma coordenadora de educação infantil, que é a Valesca, que trata mais da questão da educação infantil e alfabetização. Então, eu digo que é o quinteto fantástico. Muito Então, legal. então o professor ele se sente seguro, ele se sente acolhido. Eu acho que isso faz um diferencial também para a equipe, né? Sim, sim, não, sim. E essa. E como, às vezes eu não consigo entender como é que algumas instituições não compreendem que a força de uma escola está na força do seu time base, que é quem vai segurar o rojão o tempo Uhum. todo que ele é estourado, né? Porque, assim, nós estávamos, por exemplo, hoje aqui com uma outra escola e que a diretora conseguiu gravar com a gente, assim, que ela sentiu, ficou leve depois e tudo mais. Mas ela, assim, já chegou chateada pelo número de profissionais que passaram um atestado de que tinha um médico, que tinha isso, que tinha aquilo. Claro, com feriadão aí, ela disse, né? "Ô, Anderson, com feriadão aí, tu imagina." Emendaram. E fizeram uma super semana de Páscoa. Mas quem tem que segurar, né? Quem tem que engolir, né? Quem é que é o amortecedor, né? E Uhum. vai pegar essa informação, tratar ela e conseguir gravar aqui 2 horas de podcast sabendo que estão deixando na mão, né? Hoje foi o É, dia punkzinho pra largar lá. Uhum. Coelhinho, entrega de lembrancinha, Lembrancinhas. prova bimestral semana que vem, né, Jô? Sim. Uhum. e se não tem uma equipe coesa para funcionar, É. não vai, né? A gente faz revisões de prova, por exemplo, o professor não manda a prova e a gente imprime e deu, né? A gente faz a revisão da prova, estrutura a prova para ver se está tudo certinho, para fazer a impressão. Então, tudo isso Vocês passa revisam todas as provas? Todas? todas, Com certeza. todas as provas. Tu, E se eu te disser que a gente ainda imprime uma cópia, porque, por exemplo, assim, tu uma não prova tens de noção história, Todas as tem provas da tua. de tudo. a equipe de coordenação, Aí vocês se dividem nós nos conforme. dividimos. Daí você pega Todas. um X, a Cláudia pega outra, e assim vai. Isso, a Raquel outra, Aí vocês olham exatamente. Até eu prova por pego. prova. Toda. Até eu. Aham. Até a Milene também. Porque a Milene, ela é a dona Sim. proprietária do Sim, Só sei, estabelecimento, proprietária. tá? Mas ela tá ali, primeiro que o foco dela é a alfabetização, que ela quer acompanhar a alfabetização de perto. Eu acho isso legal também para a questão da escola, né? Sim. Tu ter a gestora proprietária também fazendo o acompanhamento ali. Então, ela faz o acompanhamento todo, principalmente da alfabetização. E a gente vê todas as provas, sim, para ver uma imagem, né? Por exemplo, vai uma Uma prova, vírgula fora do lugar, o pai massacra a gente, tá? né? Entende? Às vezes uma imagem que não fica Vocês boa. revisam questão por questão? Com certeza. Para nós já tá. E já teve alguma prova de vocês terem que pegar e dizer assim, professor, vem cá um pouquinho. Ontem eu tive 3. Não são 3 provas, 3 professores. Que você teve que sentar, professor, nós vamos precisar que Sim. essa questão ou foi mal elaborada ou Isso. tem uma situação que. A gente, assim, ó, a gente dá autonomia pro Sim, professor sim. fazer a questão. Não, sem dúvida. Não é a questão, não é o fato da qualidade da questão, porque a gente acredita no nosso profissional. É a estrutura, é a formatação. Tá. Entende? Então a gente tem que ver se está tudo direitinho, se está tudo certinho, entende? A letra, se é o Arial Black, Porque a o escola tamanho tem os 12, processos, isso. né? Uhum. Não, e às vezes uma questão, faltou o explique no final da frase, se o aluno não explicar, ele tem direito à nota, entendeu? Então, esses detalhezinhos assim que às vezes o professor deixa escapar, Uhum. que a gente tem que ficar. E o regime de vocês é bimestral ou trimestral? É bi. Vocês fazem isso, então,
Todo todo bi. mês. Sim, Todo todo mês. dia, eu acho. É, porque tem as provas mensais também. Mas É. é tão E as importante, de Anderson. recuperação. Porque às vezes, por exemplo, uma prova dos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, o professor, ele às vezes ele faz a questão, ele acha que é normal, eu sou professor e posso Sim, falar. sim, sim, Ele sim. acha que está com um Um bom bom entendimento entendimento. aquilo ali, e não Ah, está. Ele acha que aquela imagem ali, por exemplo, meio urbano, eu peguei uma do meio urbano e meio rural, tá? Para impressão. Ficou horrível, porque a impressão não é colorida. A sim, impressão é preto e branco. sim, sim. Pô, aquele meio rural ali parecia uma tarja preta com uma tarja branca. Entende? Então tem que ter uma qualidade na questão da imagem. Então a gente faz questão de fazer esse acompanhamento para fazer esses feedbacks. E eles se sentem Até seguros, isso é porque muito depois. legal. Mas é uma ajuda para elas mesmas, porque depois é o evito do pai vir reclamar, né? Uhum, Ah, tal questão, olha só, ele não entendeu que estava aqui essa figura. Então é isso. uma maneira de já Sim, porque daí quando vocês vão controlar. atender os pais que têm uma situação envolvendo uma determinada situação de questão e passou pelas tuas mãos, tu tem muito mais propriedade de Claro. dizer assim, poxa, eu olhei e se eu também vacilei, Aí, ó, é aí, difícil daí. aí eu tenho que aceitar e o pai, Sim. não, o senhor tem razão, etc e Mas tal. daí já não. Mais Mas, difícil não, mais acontecer. difícil acontecer. Mas daí se não acontecer, eu digo assim, não, pai, o senhor, veja bem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, né? Uhum, Porque pra ti não é surpresa. Eu acho que a uhum, pior coisa que tem, dos dois lados, tá? São coisas que eu, de fato, profissionalmente, eu não aceito. Por exemplo, não sou professor de sala de aula, mas assim, se fosse professor, eu não aceitaria. Entrar numa reunião com pais sem saber do que se trata. Com certeza. Ser jogado aos leões. Sim. Situação número um. Né? Não saber nem por que que eu tô lá. Não aceitaria e ia dar ruim pra escola se fizesse isso comigo. uhum. E segundo, a coordenadora ou o coordenador entrar numa reunião com os pais também não sabendo do que sabe? Uhum. Ser pego de surpresa e olhar e dizer, e agora? Meu Como Deus. proceder? E, Aí o e pai vai. olhar e ver que deu ruim mesmo, porque tá ruim Isso! pro lado da Aí o pai vai escola, ver a insegurança de um de um coordenador, coordenador. E, ou seja, porque o corpo não mente, né? Ele mostra a tua surpresa, ele mostra a tua Não frustração na sei, hora, quando o né? pai vê no atendimento que elas têm Propriedade, né? propriedade que elas estão sim. falando, ele Não, e a já. Milene sabe, a gente chama professor de do extremo de necessidade. Eu atendo o pai, eu atendo o pai, entende? Não chama, o professor ele é chamado quando realmente Não tem tem a como. grande necessidade. Senão eu resolvo com o pai, por quê? Porque a gente conhece o trabalho do professor. Então a gente conhece a prova, conhece como o professor trabalha, e o método que o professor trabalha. Então, E hoje, assim, como que. Eu tô aqui imaginando, pelo que eu conheço da escola, né, e o formato da escola, que vocês já tinham mais facilidade do que algumas outras instituições em relação ao controle do uso do celular, né? Vocês já vinham já com controle, digamos assim, mais tranquilo, mais Uhum. saudável, né? Mas mesmo assim foi bom para todo mundo. sim, a gente já usava a cestinha, Já tinha já tá? esse Só que a cestinha, o que que acontecia, Anderson? Às vezes no intervalo de aula, às vezes no final, eles iam, dava aquela olhadinha, não, Tudo na sabe? adolescente, volta da criança. cestinha. Isso, tá? Já tem até campanha, hashtag volta cestinha, Ah, é? tá? Mas a gente não vai seguir, não. A gente não vai seguir, não. E agora com a lei de janeiro, né, 2025, ou seja, veio agregar Sim. a gente. E sucesso, assim, o que que acontece? Quando a gente recolhe o celular fica na coordenação, fica comigo, eu tenho um cofrinho com chave. A gente deixa ali até o responsável vir buscar. O celular só é retirado mediante o responsável. Isso, Quando não, se ele é recolhido do aluno do porque foi aluno usado o impróprio, impróprio, só sim. com o responsável. Não, Tá. isso a gente não abre mão, é protocolo da escola. Então fica lá a chave. Os pais agradecem. Eu recebo o pai, Anderson, dizendo assim: não posso deixar aqui, não. Deixa. Não Deixa. leva pra minha casa, que Isso! lá em casa não tem a Não tem- caixinha. eu não consigo. Eu não posso deixar aqui 2, 3 dias. Os pais apoiam e como o aluno sabe que o pai apoia, nossa, é um sucesso. Às vezes tem semanas que eu não recolho, eu, entre aspas, né, minha equipe, a nossa equipe, não recolhe um celular por semana.
Então eles estão respeitando. No recreio, a gente tem xadrez, a gente tem dama, a gente Sim. tem amarelinha, a gente tem corda, a gente tem música, né? Sexta-feira a gente faz um recreio interativo. E no Acho que é recreio. sexta-feira eu vou pra lá, porque tem É, café, tem tem música. Acho Tem que. banda. É, então, tá bom, Banda, tá bom porque a gente demais. tem a. Bem o dia que eu tô lá também. Ah, é? Não, e a Você gente tem. escolheu o dia certo aí. Aham. Pior que a Milena ainda lembrou, a gente tem banda, porque a nossa escola tem banda de ex-aluno, Com professor. funcionários e professores, tá? Uma Banda. banda? Banda Banda Carreirão. Banda Carreirão. Um abraço aí, o Carreirão, se estiver assistindo. Não é banda de desfile. Uma Não, banda é não. Banda de bateria, rock mesmo, música. assim, é, é música. Ah, Olha só. ex-alunos, alunos e funcionários. Que estão na configuração da banda. E sexta-feira. Uhum. E essa Às vezes banda. canta- E eles. Toda sexta eles Não, apresentam? Não, é não toda toda. sexta. Não é toda. Ah, Toda sexta-feira tem um recreio interativo. tá. A gente faz alguma coisa. A gente tem aquele jogo de xadrez gigante, a gente tem o dama gigante para Sim. colocar no pátio. A gente faz assim uma, Uma- uma E interação. de vez em quando tem a banda. É. Isso. E os alunos estão conversando no recreio. Eu digo isso porque eu acho que é um ganho gigante. Eles estão em círculo conversando entre eles. Porque quando eu passava no recreio, eles estavam ali. Cada um no seu mundo. Se bobear, estava até se conversando Sim. pelo celular. Então agora eles estão ali, né, interagindo e conversando entre eles. Jogando É cartas também, né? Aham, Pois é, isso. e assim, ó, virou uma febre o jogo do truco, né? Nossa, Eu não sei jogar, você truco sabe? e Uno. Uno. Uno também. Também? É, Lá Os na dois. escola é É? mais Uno, não tem É, mais o lá na truco. escola tem mais Uno. O truco É. é mais médio, Nisso. mas tá mais o Uno, Uno. realmente. Gente, em todos os colégios que eu passo no intervalo, às vezes Jogando carta. ou até no início das aulas, chegam mais cedo, se combinam, Uhum. correndo pra pegar um lugarzinho pra Eles jogar. no pebolim, né? Pebolim. Ping-pong, meu Deus, é uma loucura pra pegar o pebolim. Não, e o ping-pong, então. Ping-pong, que aí tem. O Léo, que é o nosso monitor, né, ele faz um time ali porque tem que fazer um revezamento. Mas aparece lá que a gente ensina a A jogar jogar. truco? Isso, Numa a gente sexta-feira. A gente não, os alunos, porque eu também não sei jogar. Não, mas eu acho o máximo, porque assim, pra mim, lá na minha concepção, né, de jogo de carta, pra mim truco era jogo de pessoas de mais idade. Assim, eu entendia, né? Porque assim, via pessoas de mais idade jogando, Uhum. né? E aí depois, com o tempo, você começou assim a perceber que jovenzinhos mesmo, não só os do ensino médio, né, jovenzinhos jogando. Então, assim, em qualquer colégio que eu chegar, hoje eu não tenho dúvidas, qualquer colégio que eu chegar, 7 e pouco da manhã, intervalo, na hora de saída, parece que eles, sabe, tem um negócio com o truco, assim, que eu acho incrível, né? E eu fico olhando em uma gritaria lá do caramba, eu digo, meu Deus, que jogo louco. Mas é gostoso, né? Porque, Interação, né? Que não tinha. sim, sem dúvida, né? Mas muito bom. Meninas, nós vamos fazer aqui um movimento diferente hoje aqui no nosso episódio, porque eu tava com saudade, né, da minha querida amiga, e a condição dela vir gravar o episódio com a gente tinha uma situação, né, em função de um compromisso, tá certo? Ela podia participar só de uma parte, de uma fração do nosso episódio. Então, eu vou fazer aqui mágica. uma mágica aqui, tá certo? E a Milene vai sumir do nosso episódio e nós voltaremos nós três para continuar o papo, tá? Então, tchau, tchau. Maravilha, agora a nossa diretora saiu, ficou então aqui o nosso time base, né? Sem a presença da Mi, tinha um compromisso e nós fizemos uma adaptação, algo inédito aqui na nossa série, que é o sumiço da diretora no meio da série, né? Isso só acontece porque é de colégio, né? Claro. O universo de escola é desse jeito aí, mas que bom que ela veio e nos deu a oportunidade de prestígio da sua presença e das suas contribuições. Pegando o seu caso, né, que tá ali há um bom tempo na escola, né, e conhece a história da escola, a história da família mantenedora da escola, a clientela, né, o alunado, o que você atribui, assim, na sua opinião, o fato de uma escola com 54 anos continuar sendo competitiva, aí, né, na faixa de 800 alunos, né, no mercado tão pulverizado, tão ali combatido que é o mercado ali do cêntrico estreito, né? Como é Uhum. o que você atribui? Anderson, é a equipe coesa, né? A gente tem isso de troca. Sabe? Nós somos uma escola séria, como eu te falei, uma escola dentro da linha tradicional de ensino.
Então, mas a gente acredita muito no potencial, então a gente troca muito, nós trocamos tudo, né. Não existe, no caso, nada que não aconteça na escola que a diretora pedagógica não saiba, que a Milene não saiba, que a Júlia não saiba, entende. Então eu acho que essa coesão, essa troca, essas afinidades que a gente tem, eu acho que faz acontecer. Porque mesmo nós somos uma escola, 54 anos ali, crescemos com o balneário, né, Uhum. então o balneário cresceu, deu aquele boom, e a gente também. Nós abrigamos os filhos dos nossos ex-alunos. Isso. Todo café com a coordenação que eu faço, quinta e sexta-feira, eu sempre digo assim: "Ah, quem já foi meu aluno?". Sempre tem uma Um mãozinha, sempre ali no tem uma meio dos mãozinha pais. lá, né, porque para mim é o maior orgulho eu saber que aquele ex-aluno depositou a confiança de trazer o filho dele para cá. Então eu acho que essa coesão, né, de material, de discutir o material, hoje mesmo veio parar na minha mesa uma questão, que eu não vou dizer, da apostila FTD, que para mim é uma questão muito complicada de se colocar ali. Não vou expor o material, Sim. mas muito complicado. O que que eu fiz? Chamei a Raquel e a Cláudia. Pô, e essa discussão aqui, a gente leu, a Cláudia interpretou de um lado, a Raquel de outro, e eu de outro. Entende? Então, eu acho que essa troca, eu acho que em tudo, né, Anderson, não apenas na escola. Eu acredito que todas as empresas que têm uma equipe que troca e que é parceira, com certeza dá certo, né? Com E certeza. esse olhar clínico de vocês, por exemplo, nas avaliações e agora no material, é, é algo que está dentro do DNA de vocês, assim, porque no caso tu não vai ficar com essa informação para ti, né? Tu vai compartilhar ela com o teu parceiro Uhum, pedagógico, sim. nesse caso o FTD, Uhum. que é a chance que a FTD tem de poder ajustar isso para uma próxima edição. Se tu Exatamente. não mencionar, você Uhum. se torna responsável também pela continuidade do erro. Uhum, exatamente. Não sei Né? se tu lembra que quando foi lançado o novo ensino médio, tem as disciplinas eletivas e o Uhum. aluno tinha que votar qual disciplina, porque lá no início se fazia aquela pesquisa, a gente fez a pesquisa com os alunos, né, e a gente sentou a equipe para ver que eletivas que a gente ia colocar dentro do ensino. Tá, vamos pegar uma da vertente da matemática. Aí pegamos matemática e redes sociais, matemática financeira, raciocínio lógico, e vamos pegar uma na área das linguagens. Aí pegamos cinema, música e teatro, a gente tem essa disciplina, né. Então até nessa questão a gente pegou o que o aluno realmente queria, a gente sentou e discutiu o currículo com a diretora que é a Cláudia Rosa, então é tudo muito coeso, né, é tudo muito fechadinho. Eu acho que isso a gente ganha bastante ponto. Sim, porque daí fica mais fácil de você também produzir os projetos, enfim, e tudo mais a partir do momento que tu tem domínio daquilo, né? Uhum, O propósito é esse, nós temos essa intenção lá na frente, uhum, como que a gente pode fazer isso rodar de uma forma que funcione, né? E quando você tem 800 alunos para entregar um serviço escolar, né? O que que eu chamo de serviço escolar? Não é o pedagógico, né? Porque, por exemplo, desculpe, se o aluno, a aula começa a que horas lá de manhã? de manhã, É, 7h30. 7h30, né, mas 7 horas já pode ingressar na escola, Sim, né. 7h05. 7h05 já é permitido o ingresso na A escola. entrada. Isso eu chamo de serviço escolar, Uhum, né, porque ele já entra dentro do ambiente da escola e já tem alguns serviços que lhes são prestados, né. Ele já tem acesso aos banheiros, já tem serviço de monitoria, né, e tudo mais. O pedagógico esse não está funcionando ainda, que é a escola, ensina ainda na parte da sala de aula, biblioteca, etc, etc. uhum, Então o serviço escolar inclui aí a alimentação, inclui a limpeza, inclui espaço, enfim, a infraestrutura escola funcionando, né. Então existem boas escolas que não são boas de ensino. uhum. Faz sentido isso para vocês? Né. Sim. Tem ótimas estruturas, como Uhum, escola tem, assim, um lugar fantástico, incrível, moderno, espaços maravilhosos, mobiliário, uhum, puxa, do que há de mais uhum. atual dentro do conceito de design e mobília, né, na educação, e tecnologia, 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 etc, mas na quando você vai E o aferir, arroz com feijão? o ensino, não acontece, né. E tem instituições que não têm realmente um requinte de Uma escola, né, roupagem, né. exato, mas são boas de ensino, são boas pedagogicamente, né. Então, claro que o ideal seria, né, se possível, uma boa escola em todos os sentidos, com uma boa pedagogia, né. Mas, por que que eu digo isso? Para você ofertar hoje o funcionamento de uma escola para 800 alunos hoje, a equipe tem que estar desse jeito que você mencionou.
Porque senão você tem a escola, tem os 800 alunos, mas não tem um bom ensino, né? E para isso, realmente, você tem que estar muito próximo, tem que estar muito perto, né? Para você poder realmente conferir se as coisas estão acontecendo, né? E o tempo passa muito rápido, né? Sim. Então, ainda mais sistema de bimestre, né? Quando você Uhum. vê. E sem contar, né, Anderson, que a escola, ela tem que estar sempre se aprimorando, né? A Júlia citou esse fato ali, acho muito importante, porque a gente tem que estar sempre nessa atualização, não dá para parar no tempo, Não. né? Então a gente foi indo dentro desse regime de uma escola tradicional, mas uma escola tradicional que tem um espaço maker, que tem uma academia com piscina, uma escola tradicional que temos um integral. O nosso integral é maravilhoso, tem taekwondo, tem natação, tem culinária, tem aula de espanhol, Vocês têm aula tá? de espanhol Japonês. ainda? Sim, uhum, Vocês ainda oferecem espanhol? sim. Uhum. A gente não oferece o espanhol curricular. Sim. A gente oferece Mas no no- No nosso, contraturno. isso, no nosso contraturno, no nosso integral. É cultura japonesa. Tá? O ano passado nós tínhamos francês, Cultura tá? japonesa? Cultura Sim. japonesa. Ai, como é que funciona um negócio desse, gente? Me Ah, diz. vai dizer que tu não tá na onda ainda da cultura oriental, dos Não. Dos animes, dos animes. doramas. Não, até vai, mas aí. Então eu já como vou te dizer. então, me conta como é que é. Aí é extracurricular? No caso, tá dentro da disciplina do integral, que é Tá. extracurricular, que atende até o 7º ano, Olha né? só. E, na verdade, a nossa professora de japonês, que é a Audrey, né? Que é de origem, né? Que já vem de origem, a nossa professora. Ajuda bastante. Com Audrey certeza. Yoshizato, né? Vamos Eu falar não bem quis o falar o sobrenome, né? Eu não vou saber, né? Yoshizato, não é? Yoshizato. Exatamente. porque É a- comprovado que é- japonês. Não, porque Audrey é bem americano, né? Pois Mas é. então, Então, ela é o Audrey. nossa... Ela é professora de inglês, mas Meu Deus do Mas céu. ela tem essa origem, né? Sim, Audrey Yoshizato. Yoshizato. Tá, então tá. E ela é professora de inglês, nome americano, origem japonesa. Isso. Perfeito. E aí ela trabalha com os alunos as letras em japonês. Ela faz, no caso, mini livros, desenhos na área da cultura japonesa. Então, uma professora que dá aula de inglês com o nome de Audrey, né? Nada mais americano. E Uhum. sobrenome Yoshizato. Yoshizato. Yoshizaku. Tá. E aí ela Aí- dá essa disciplina, né, de cultura japonesa no nosso integral e faz uma variedade de trabalhos e eles adoram. E aí eles encenam, né? Eles encenam para os pequenos. Nossa, o ano passado foi o Naruto, eles ensinaram a parte da cultura lá. Nossa, foi o maior sucesso, a criançada adora. No Nanacap, né? Nosso Foi. evento, Uhum, à noite, que as crianças dormem lá na escola. uhum. A Audrey preparou, né, uma apresentação para as crianças de anime. Nossa, foi maravilhoso. Depois os personagens foram nas camas para dar boa noite. Foi uma super festa para as crianças. Imagina, isso deve ser um encanto, né? Porque é algo que para eles, assim, eles têm só no visual, né, digital ou TV, enfim, série, e poder ter contato mais próximo, né? E assim, a minha infância de cultura japonesa eram aquelas séries que dava na época na Manchete, né? Que era os Jaspion, Changemans. Eu Ai, era gente, Changeman direto. eu era do Ultra Seven e do Ultraman. Poxa vida, Mas agora Jirai e agora- Jaspion não? Também, mas eu peguei Ultra Seven, Ultraman e Robô Gigante, né? Eu sou de 72, gente, dá um desconto pra mim. Não, então, os Changemans ali foi um marco, imagina. Quantas festinhas de aniversário dos anos 80, né? Usava a decoração dos Changemans, as máscaras, né? E as roupinhas, né? E tudo Sim. mais, né? Então, assim, é algo que é sempre muito forte, mas assim, eu te confesso que eu nunca imaginei ou não lembro de alguma escola na nossa região que tenha pensado em alguma atividade que pudesse fazer esse link, essa aproximação. Os alunos devem amar, né? Porque assim, o Anderson, o nosso integral, ele tem umas disciplinas que são fixas, Sim. tá? Como a culinária, o taekwondo, a piscina, tá? Já são disciplinas não, atividades, desculpa, me Atividades, expressei errado. Já são atividades que são fixas, mas tem outras que a gente está sempre variando. Uhum. Então, a gente colocou cultura francesa o ano passado, esse ano cultura japonesa. Então, a gente, por exemplo, agora nós estamos vendo uma profissional de moda para trabalhar com a questão da costura, para trabalhar com tecido, que provavelmente vai começar em julho, no próximo semestre. Então, a gente tem um grupo de atividades que se modificam, que a gente vai
melhorando, entende? Porque, pô, a criança já fica o tempo inteiro na escola, né? Uhum. Então ela só vai embora às 6h30 da tarde, né? 18h30. Então a gente tem que ter esse atrativo legal, né? Então, E às vezes além. ela já vem de anos anteriores, né, Uhum. nessa rotina. Então, trazer uma novidade também é sempre legal para um ano novo. É, Perfeito. e assim, só consegue elaborar, propor quem tá muito próximo e tem esse carinho, né? Gente, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer uma coisa diferente. Porque fazer, por exemplo, cultura francesa deve ser difícil se você não tiver alguém que tenha. Porque, por exemplo, a professora Audrey, ela tem realmente a origem, então, para ela se torna mais Uhum. fácil. Mas vai você fazer, a gente vai Precisa ver que, apanhar. precisa ver que fofo eles fazendo as letras. Sim. Coisa mais fofa do mundo, eles desenhando aquelas letras lá. E o Incrível. significado, né? E tudo mais. Sim, É, aham. As canções também, né. Sim, até música? sim. Uhum. Uhum. Ah, não, daí é demais. Ela Aí vai. chegou a trazer a sobrinha dela, né, Júlia? Ela chegou a Essa não não, soube. não, não lembras? Não. Ela chegou a trazer a sobrinha dela, que tem uma voz divina, Ah, sim. para Sim, apresentação sim, no sim. palco e cantando em japonês. É uma coisa de louco. Ah, muito legal, muito Muito, legal. muito joia. E isso faz toda a diferença. Quando vocês olham hoje, né, já indo para os anos finais ali, né, para o ensino o Fundamental 2, né, é um período, assim, muito desafiador para qualquer escola, né, tanto para os professores, né, porque o sexto ano, a gente costuma dizer que aquilo não é de Deus, né, sexto ano não é de A Deus. Júlia tem um filho no sexto, ó. Aham. Não me apavora, já tô bem preocupada. Então, sexto ano não é de Deus, Eles estão mudando a mas chave, né, assim, estão se transformando em novas pessoas. estão. E sexto ano, meu senhor, né? Mas e como fazer um. Por que que eu digo. Mas é uma percepção muito própria, assim, né, gente? Isso não tem base científica, eu vou dizer. Isso eu me responsabilizo pelo que eu vou dizer agora por mim, né? Mas eu digo que muito do sucesso de uma escola tá no que acontece justamente do sexto ao nono, né? Claro que a gente sabe que a educação infantil, os anos iniciais, é a base de tudo. Mas é quando entra um conteúdo maçante, quando entra o conteúdo denso, quando entra aquela imensidão de avaliações e tudo mais. E se você não tem uma equipe de professores muito bem coesa também, muito bem orientada, aquele sexto ou nono se torna ali, né, no sexto, sétimo, oitavo e nono, 4 anos perdidos, entende? E que tu não recupera depois do ensino médio, né? Então, uma escola boa de ensino médio, claro que ela tem que ser boa em tudo, mas aquela chavezinha do sexto ao nono ali não pode, né, dar ruim, né? Você Uhum. não pode errar na hora de contratar um professor, né? E vejo assim que muitas vezes as escolas meio que é, algumas escolas, né? Porque tem muita escola que realmente leva a sério isso. Mas a formação dos professores ali, né? Porque é um professor que precisa ser, eu chamo de nitro, né? Nitrado, né? De dar ali um Alimentado todo alimentado, dia. né? Uhum. E como é que faz isso, professora, É, né? Na verdade, trabalhar com adolescentes, né? Que ali eles estão naquele momento, né? O sexto ano, eles estão naquele limbo, né? Eles Hum, não são crianças, eles não são adolescentes, eles estão sim. naquela faixa de, Sexto, a faixa de o sexto e o transição. sétimo é um limbo só, né? Tem, a- Exatamente. tem até piadinha entre nós educadores que diz: ah, passou pelo sexto, estás preparado? Sei. Estás preparado para Joga lá no qualquer. sexto. Se der Isso. certo. Obrigada. Coloca no sexto. Se acontecer, aconteceu. Enfrenta qualquer um. Até porque é uma época de hormônios, né? Então Sim. mexe com tudo, né? Então, o nosso professor de ensino fundamental 2, que ele tem material didático, né? A gente tem a lousa digital e a gente tem as aulas laboratoriais também, por exemplo, a aula de ciências, né? Que também é O feita laboratório de vocês é bem usado, né? bastante, Né? bastante. É uma Uhum, das características do Antônio uhum, Peixoto, né? uhum. O uso e a ida ao laboratório mesmo de maneira frequente, né? Sim, Estimulado, né? sim. E é interessante, né? É porque o próprio aluno, ele já vai, por exemplo, Ju, a gente queria usar o laboratório, no caso, foi ontem, na terça-feira. Então, a gente tem um responsável pelo e-maker, Sim. que é o Nicolas, né? Então, a gente, não, pode usar, fala lá com o Nicolas. Então, eles já vão lá, já fazem a maquete. Então, já é uma coisa que já faz parte daquele cotidiano. E o conteúdo tem que ser mágico. Como o conteúdo tem que ser mágico? O aluno, ele tem que ver. No ensino fundamental 2, eu como professora que também fui, ele tem que ver a utilidade daquele conteúdo para ele. Isso é fato. Não adianta ele ficar estudando um conteúdo lá de geografia sem contextualizar.
com a realidade dele. É difícil? Um pouco. Mas puxa da apostila que dá certo. Porque se tu vê um conteúdo assim distante de você, você vai trabalhar, digamos, um conteúdo de história, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa lá na França, 1789. Tem que trazer para cá. Então traz o Liberté, Igualité, Fraternité, traz a bandeira de Minas Gerais, Libertas que serás temem, né? Uhum. Traz isso aí e faz ele viver aquilo ali. E isso é para história, isso é para matemática, isso é para língua portuguesa. Então, o que eu sempre preparo a equipe, sempre falo, Faz uma conexão com a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para os Estados Unidos, que tem uma ótimo, simbologia, né? E ótimo. então você consegue trazer, porque todo mundo conhece a Estátua da Liberdade, Uhum, né? uhum, Mas sim. por que que logo foi a Estátua da Liberdade do Liberdade? quê? É, né? Né? E Então, isso, Anderson, é para nós também. Porque quando a gente vai, eu sempre digo para o educador, quando a gente vai numa palestra chata, que não te motiva, uhum, que não te puxa, tu que trabalhas com isso, né? Tu que também, né, trabalha dentro uhum. dessa área, tu tem que estar sempre puxando, né? Ou faz uma brincadeira, eu também sou palestrante aí, a menos faço de conta que sou, É, não, né? e é difícil, se a gente Tem não, que. hoje tá cada vez mais difícil. Hoje você realmente subir no palco e conseguir segurar ali o público por uma hora e meia de conteúdo, olha, o público mudou, tá? Uhum. O tempo de atenção que eles te oferecem é muito, muito baixo. E aí, quando se fala de formação para adultos, você não consegue impedir o uso do celular, né? Uhum. Então, assim, é difícil, tá? Então, Eu se vou te você dizer que hoje sabe, claro que é. tá doído, tá complicado. Se você sabe que a média de um adolescente para prestar atenção é 12, 15, no máximo 20 minutos na Se o oralidade, professor é bom, é 20 minutos. sim, tá? Então foca nesses 15, 20 É, minutos não tem ali. mais que isso. E aí tem que puxar essa atenção. Eu acho que um dos grandes segredos é isso, de você trazer o aluno para si, né? Nessa praticidade, nessa E essa faixa contextualização. etária é isso, né? Porque É, porque assim, ó, se você ganha a turma, se você ganha e consegue ganhar a turma pra ti, e ganhar não é comprar, ganhar é conquistar, Uhum. você tem tudo deles. claro que E sim. pode ser a turma mais medonha que Uhum, tem. uhum. Sabe aquela turma mais medonha que os medonhos tudo se encontraram no mesmo Sim, lugar, sei, pegaram o mesmo ônibus e desceram no mesmo lugar e estão lá no teu colégio? sei. Os medonhos tudo junto da cidade estão lá? Sei, Ok, ó. né? Mas Uhum, quando você ganha eles, você consegue deles o que você uhum. quer. Eu tinha um professor de matemática, e no meio, em respeito à realmente a história dele, o professor Carlos Melendes, ele parava na porta e enquanto todos nós não estivéssemos sentados, certo? E nós éramos um oitavo ano. Olha, o meu colégio tinha, assim, eu não quero errar, mas eu acho que nós tínhamos 5 oitavos anos, né? Uhum. Eu acho que era 81, 82, 83, 84, 85. A minha acho que era 83. Na época não tinha o nono, o nosso oitavo era a última, né? E ele parava na porta e ele não ia dar aula dele enquanto cada um de nós não estivéssemos exatamente sentado no conforme espelho de classe e ponto final. E ele era o que tinha o conteúdo mais na frente de todos. Entende? Então, assim, ele era um professor ruim? Não. Né? Como Uhum. professor, como didática, é excelente. Mas ele era extremamente firme e decidido de que a aula dele ia ser dada com respeito. Então, ele nos ganhava, ele tinha um respeito, tinha admiração, né? E ele conquistava isso de maneira adequada. E quando a aula, por exemplo, ela corria bem, ele trazia até, às vezes, assim, algumas brincadeiras, algumas piadas, mas eu te digo, é, é a maneira como ele conduzia. E do sexto ao nono é isso. Se você conseguir se posicionar dessa forma, você dá aulas incríveis. Isso. Porque eles estão ali querendo vida, aqueles alunos, aquela faixa etária. Pensa o turbilhão de informações que eles têm de graça a todo momento. Acessando no celular, no computador em casa. Uhum. É tão atrativo. Tu não acha atrativo? Eu acho Sim, maravilhoso. Pegar um 300, simulador. 300 canais de streaming, eles Nossa, têm tudo hoje. Tem Paramount, tem Disney, tem Prime, tem Netflix, tem não sei o quê. exatamente. Né? Eles têm o Então, que por eles que não querem. trazer simuladores para a sala de aula? Entende? Por exemplo, uma aula de ciências do nono ano, que eles têm uma introdução da tabela periódica, tá? Aí tá, estão trabalhando metal, então traz o exemplo que o metal tá aqui, traz essa vivência que aqui tem petróleo, Uhum. traz essa vivência que aqui tem metal, e traz um simulador para o aluno ver, porque isso é mágico para ele. E isso atrai, porque existe tanta coisa atrativa ali, que o monólogo do professor, pô, mais uma aula, Uhum. pô, mas que chatice.
entende? Tira também um aluno. Eu gosto muito Mas do sabe nosso que professor de matemática, ele tira o aluno da cadeira. mas Eu é acho isso isso, ótimo. mas é perfeito. E aí eu te digo assim, ó, tem uma escola, por exemplo, né, que estou bastante preocupado, porque o que que acontece? Não percebeu, né, isso que a gente está comentando, e hoje eles têm, uma mesma professora tem 5 aulas naquela turma. Só que aí tem gramática, daí tem literatura, tem produção textual e dois de língua portuguesa, né, assim, de maneira geral. Uhum. Então, eu acho que ela tem 3 notas, ela tem 3 matérias de fato separadas em notas, Uhum. dá 3 matérias diferentes e tem 5 aulas. E aí o que acontece? Os alunos já estão exaustos, né. Então, assim, ok que tudo bem, a professora de língua portuguesa e eventualmente dá literatura também, ou língua portuguesa e dá redação, mas quando você olha para o adolescente e ele enxerga, por exemplo, a mesma pessoa dando 5 aulas, só que matérias diferentes e às vezes se mistura a coisa e tudo mais, então muito da gestão também, de ter esse olhar e dizer assim: "Ah, não, mas espera um pouquinho, quem sabe vamos então quebrar um pouco, né". Uhum. E às Fica vezes dá com para mesclar com a própria pessoa da própria escola. Sim, Porque nem sim. sempre tem só um profissional da língua portuguesa. Não, exato, né. E às vezes a redação tu pode trazer talvez alguém de fora, alguma coisa assim, né, e tudo mais, etcétera. Enfim, existem, possibilidades, né, porque para o aluno também é exaustivo, para o aluno é cansativo, mas aí você precisa estar atento a isso, né. E aí chegamos para, digamos, ir para o nosso finalmente aqui, para o ensino médio, né. Sim. Como é que o Colégio Antônio Peixoto hoje está trabalhando, né, o engajamento dos alunos, dos jovens mesmo, dos adolescentes, lembrando que são 3 anos muito rápidos, né, e que culmina no que eu digo que é uma triste realidade no Brasil, apenas com o vestibular e com o Enem e nada mais, né. O nosso ensino médio está muito mal desenhado, mas isso é questão já de ordem nacional, né. Hum. Nós realmente temos o ensino médio perdido, em relação à modernidade da educação mundial, nós estamos perdidos. Mas ainda assim tem que ser atrativo e tem que dar resultado, né. Como é que estamos hoje? Só para a gente chegar no ensino médio e na Ah, culminância o disso tudo. ensino médio São teus preferidos, eu sei, Meus mas Já deu para queridinhos. perceber, né? Quer falar, Ju? Não, fala. O ensino médio, eu sou apaixonada por juventude, sabe, Anderson? Eu sou apaixonada por juventude, estudo juventude, trabalho inteligência emocional com jovens. E o nosso ensino médio, assim, ele é tão diversificado, tá? Que é só deixar fluir, entende? O nosso jovem, ele precisa de limites, isso é sim, fato. Ele precisa de regras, isso é fato. Porque às vezes, assim, ó, a gente precisa de regras. Jô, hoje, às 4 horas, tu tens que ir lá com o Anderson. Então, eu tive que me organizar na minha vida como coordenadora, a Júlia, como jornalista, teve que se organizar para estar aqui. O jovem não é diferente. Ele precisa também de limites e de estrutura. Então, a escola ela não perde a linha tradicional quando a gente trabalha com o médio. Só que o que, que a gente coloca? A gente coloca também alguns atrativos dentro dessa grade. Nós temos disciplina, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, a linha deles é redes sociais. Então, a gente tem uma disciplina na área cultural e uma na área da matemática. A gente tem matemática e redes sociais, e cultura e redes sociais. Então, eles trabalham legislação das redes sociais, eles trabalham como as redes sociais podem ajudar, pode também, muitas vezes, até destruir. Né? Então, o bom, o lado negativo e positivo. Então, a gente tem as aulas práticas de química, as aulas práticas de biologia, as aulas práticas do maker. Então a gente tem essa coisa para o jovem extravasar. Ontem mesmo, eu estava com um professor de maker, ele estava mostrando para mim um trabalho de médio lindo, Anderson. Ele colocou um pano verde. Como é que é o nome disso, Júlia? chroma Chroma key. key. Chroma key. Ai, isso mesmo. Adoro trabalhar com gente da comunicação, porque já me agrega, né? Isso mesmo, chroma key. Isso. E aí ele colocou um pano verde. E eles, no caso, o tema era meio ambiente. E eles começaram a fazer um monte de gestos que depois eles vão inserir um áudio, uma música e vão inserir a imagem. É um projeto. Não mandei nada para ti, Ai, não briga já comigo. brilhou o olho. E o pior é que eu já tenho o make-off.
para te mandar pra gente Uhum. divulgar nas redes sociais, mas é que foi ontem. É, Dá um calma. tempo. É, hoje estamos aqui. Dá um tempo. Hoje é E, quarta-feira, isso foi e terça. amanhã é véspera de feriado. Não, Então, não, segunda-feira a gente Isso, já vai conversa. não, botar olha só. só, ela já me olha assim, sabe esse olhinho puxado dela? Já me olha assim lá do Joto, não, me mandou. Falei assim, calma que eu vou mandar. Aí, muito legal, porque a gente vê aqueles jovens dançando e fazendo gestos ali, como chroma key ao fundo. Falei assim, poxa, que legal, Tomás, que projeto jóia, que é o nosso professor de make. Então, o jovem também tem que ter esse espaço para poder jogar o criativo dele. Uhum. Né? A gente tem também um projeto de vida, que é uma disciplina socioemocional. A gente tem uma parceria com o PEE, do Léo Freiman, né? Lá, o projeto de vida que vocês trabalham na escola é o É da linha da que FTD é o e é PE. é Isso, do do Léo Léo Freiman, Freiman. né? Então, tudo isso também, porque eles fazem roda de conversa e eles acabam, né, liberando. Mas o nosso ensino médio tem a questão do Enem, tanto que a nossa bimestral são 20 questões de somatória, nossa bimestral, todas as questões. São 20 questões de somatória. Eles preenchem gabarito, a leitura é automática. Eles já vão se preparando. A gente faz simulado com carteirinha, Anderson, que tem que trazer a carteirinha para entrar, porque ele vai defrontar com esse vestibular e com essa responsabilidade. E a gente sabe que o nosso jovem hoje precisa trazer responsabilidade. Porque chegar em casa, tá ali, é muito simples. Mas dá um mundo de opções. Eu acho que a escola tem esse papel. Então a gente tenta, né? A gente tenta, não, a gente faz. Né? A gente faz a preparação para o Enem, a preparação para os vestibulares, as provas, e a gente agrega também nesse espaço para esse jovem que está, por exemplo, quarta e quinta-feira, eles estão até 5h30 na escola. Ah, o médio todo? Sim. Sim, o médio inteiro. Tem quarta e quinta-feira de tarde de aula. Então, eles têm todas as manhãs, né? Sim, Curricular, sim. normal, né? Com as disciplinas de BNCC. E eles têm quarta e quinta com outras disciplinas, né? Variadas. E eles estão à tarde também na escola. A gente Sim. faz esse equilíbrio. E a tua prova bimestral, ela é já no formato somatório? Sim, As sim. 20 questões? Estilo UFSC. As 20 questões e eles passam esse gabarito. A nossa leitura é leitura automática, né? Então, a gente já passa o gabarito e já sai a nota do aluno lá. Legal. E aí, essas 20 questões bimestrais, aí acaba agregando questões de todas as matérias. Sim, sim. São, Na verdade, são 20, são 20 questões por gerais. não, por disciplina. Ah, 20 de matemática, Por 20 de química, disciplina. 20 de Aham, física, 20 de... exatamente. Aí a gente às vezes coloca questões de vestibular, Sim, né? pega ali uma Aí questão de um vestibular histórico, ali de um período, e introduz isso, como uma parte da... isso. Aí eu oriento o professor para colocar adaptada, Sim, porque às vezes, por exemplo, o professor quer pegar questões da UDESC, que a gente sabe que a UDESC é múltipla escolha. isso. Ai, não, Jô, mas eu quero trabalhar essa questão. Então coloca ali o UDESC adaptada, Sim, né? Aí coloca a questão do estilo somatório e também somatório da UFES, que a questão tá legal. O Elias, né, professor de química, muitas vezes ele pega a questão de química da federal e ele coloca UFSC adaptada. E ele adapta um pouco a questão de acordo com a realidade do material apostilado, da aula que ele deu. Mas são 20 questões por disciplina, todas somatório. De primeiro ao terceirão. tem que estudar. Tem. Tem que estudar. Tem que estudar. Para conseguir cumprir, né, esse Uhum. cronograma tem que estudar. Às vezes eu pego eles assim, que eu tenho uma proximidade, né, bem legal, assim. Aí quinta-feira, Ju, tô indo embora. 5h30, eu tô cansada. Falei assim, que ótimo. Aí tem pai que eu recebo. Não dá pra ficar toda a tarde aqui, não, porque ao menos eles não estão em games, eles não estão em TikTok, não estão na rua, eles estão dentro da escola. Eu falei assim, não dá. De quarta e quinta já Já dá bastante trabalho. Mas e indo assim para o nosso encerramento, convidar cada um de vocês para dizer assim, ó, o que para quem não conhece, né, o Colégio Antônio Peixoto, né, enfim, que está nos assistindo, ou de outra cidade, ou enfim, de outro estado, né, ou até mesmo da nossa localidade, mas não teve a oportunidade de conhecer, o que você diria assim, olha, o recado de você vir aqui, o que é o Colégio Antônio Peixoto numa tradução breve, assim, né? Muito claro, muito romantizada, porque você está muito envolvida lá. Mas no sentido mesmo de educação. Acho que mais num ponto de vista nesse sentido. Né? Posso ser bem verdadeira? Claro, sem dúvida. Para aquele que está querendo, para aqueles, né, para as famílias que estão querendo um ensino tradicional com afetividade, não tem outro lugar. Eu digo isso como professora, como mãe e como gestora, né, fazendo parte da coordenação geral, tá? Porque a gente precisa aliar. Existe aquela fala, a escola não educa.
né? Quem educa são os pais, né? Tudo bem, cada um com o seu pensamento. Mas a escola passa 4 horas, 5 horas, às vezes 8 horas Que o dia inteiro. quarta e quinta. Isso, né? Então a escola, ela tem o dever de ensinar, com certeza, tá? Mas também a oportunidade de acolher. Eu acho que aquele que procura um ensino tradicional, tá? Conteudista, sim, com muito orgulho, Uhum. tá? Porque eu fui criada dentro do ensino conteudista e eu não vejo nada de negativo nisso, tá? Tenho lá o meu mestrado, as minhas formações, sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga também, tá? Então, e sempre tive uma educação conteudista. Então, para aquele que quer uma escola tradicional, agregada à questão de valores, agregada de afetividade, não tem escola melhor. É o que eu Tudo bem. tenho. E para você que é da É. comunicação, né, que Mãe, vem de uma geração mais recente, como é que você vê isso para Eu um recado até final? gosto de falar assim para outras mães, né? Porque eu trabalho para a escola, mas também sou mãe, né? E às vezes tem os grupos de WhatsApp, né? Aquele sim, rebuliço todo, e eu entro como uma forma de apaziguar as coisas, porque pela minha sorte, né? Pelo trabalho que eu desenvolvo, eu consegui entender como que funciona uma escola. E como é desafiador um trabalho dentro de uma escola, de uma professora, a visão do outro lado, que a família não tem a oportunidade de vivenciar tão de perto, né? Tem as vivências dentro da escola, em reuniões e tudo mais, mas aquele dia a dia a família acaba não entendendo. E eu consegui entender que existe uma escola para cada família, que eu acho que uma escola talvez não sirva para todas. Você precisa se adaptar, né? Como é o conceito da tua família, o que que você espera da formação dos teus filhos, e você ir ao encontro de uma escola que Perfeito, esteja concordo alinhado com plenamente. isso, sabe? E eu, como mãe, de querer entrar na escola, trabalhar para a escola, de pedir, deixa eu fazer o meu trabalho, né? Deixa eu mostrar o que vocês fazem, é justamente isso, assim, de ver que a escola, hoje no Colégio Antônio Peixoto, o aluno não é um número de matrícula, né? Todos são conhecidos pelo seu nome, são cuidados, né? Elas têm esse lado afetivo, porque tem muito do conteudista, da disciplina, tem, mas as crianças são amorosas, assim. Eu digo que os dias que eu vou trabalhar na escola são os melhores dias, porque eu ganho abraços e beijos de é a crianças que mãe eu do nem Arthur, tá chegando a mãe do Arthur. crianças que eu nem sei quem são. A vivência dentro de uma escola é uma coisa muito maravilhosa. E o colégio tem toda essa preocupação, assim, de atender, de estar conectado com os pais, de resolver situações junto com os pais, né? Que trazer a família para pautas importantes, assim, que estejam acontecendo dentro da escola, com o seu filho. Eu vejo essa proximidade, assim, é algo que me dá muita segurança, assim, de ter escolhido essa escola para os meus filhos. O meu marido é ex-aluno, eu sou do Rio Grande do Sul, não estudei aqui, mas isso me dá muita confiança e muita tranquilidade, assim. E eu acho que a questão é bem essa, assim, existe uma escola para cada família. É, e 800 famílias Escolheram, escolheram o nos Colégio Antônio escolheram. Peixoto, né? E que E bom, né? sim, eu fiquei bem feliz com os números, né, do Colégio Antônio Peixoto, porque como eu disse, né, é uma escola que ela é muito vulnerável pela localização dela e a competição com o centro, né, com grandes marcas, grandes redes, grandes Sim. grupos, grandes mídias, né, e até mesmo no próprio bairro, né, então assim, não é fácil competir no nosso mercado, né, o número de escolas próximas hoje, Florianópolis, São José, ali o Cobrasol mesmo, acho que é o lugar que mais tem escola por metro quadrado no Uhum. mundo, né? Sim. Você tropeça numa escola, né? Ali você não tropeça na calçada. No Cobrasol você tropeça numa escola, né? Então a gente sabe que tem muita escola. E assim, e sejamos sinceros, né? A tua fala, eu concordo com ela porque é o meu mesmo lema, tá? As nossas escolas são muito boas, né? Assim, as escolas em Santa Catarina, se você pegar Blumenau, se pegar Joinville, se você pegar Brusque, se você pegar Criciúma, se você pegar Lages, né? Se você pegar aqui Florianópolis, São José,
A média é média boa. Uma Uhum. média boa para Pra alta. alta. São escolas muito boas, né? Você vai ter dificuldade de lembrar de uma escola que você tem dúvida, Santa né? Catarina é É, referência em é, educação. e assim, e aí você tem, até no interior, você vai ter municípios que a educação municipal ela é tão boa quanto a particular. E que a escola particular não compete com a escola particular apenas, compete também com o município que entrega uma ótima educação. Que do ponto de vista de qualidade não faz nem sentido você botar na escola particular, porque o município entrega uma escola muito boa, né? Então a gente tem boas escolas municipais, temos boas escolas estaduais, temos bons institutos federais, né? Para o ensino médio também com período técnico, né? Então, assim, realmente competir aqui em Santa Catarina não é para qualquer um, né? Tem que ser uma escola muito bem consolidada e realmente muito decidida para o seu propósito, né? Uhum. E eu vejo que escolas que não desviam do seu propósito, que seguem realmente o seu objetivo de educação e de negócio, elas são perenes, como é o caso de vocês, conseguem Bem passar isso. por todas as ondas e permanecer funcionando e ainda bem. O número de 800 alunos eu confesso que me surpreendeu, né? Assim, considerando o contexto atual do número de escolas que hoje estão no entorno, né? Parabéns, né? E uma forma de nós demonstrarmos isso, nós gostaríamos que vocês levassem para o Marcelo e para a Milene. Opa! Ah. Tá bom? Nós gostaríamos Ai, que vocês que levassem aqui uma lindo! homenagem, tá? Do canal Escola em Voz, da série Escola de Santa Catarina. Que Um bonito! reconhecimento, tá? Pelo legado do Colégio Antônio Peixoto, na rica história da educação de Santa Catarina, né? A maneira como a escola contribuiu e vem contribuindo Uhum. para fortalecer, em especial, né, o setor de educação privada, né? Que muitas vezes nem sempre é bem compreendido, até mesmo pela sociedade e tudo mais, né? Uhum. Mas vem aí o Sinep fazendo excelente trabalho, né? Até na própria condição do presidente, né? Do Marcelo, também diretor do colégio, né? Antônio Peixoto, que há muitos anos vem ali na presidência do Sinep. Uhum. Sinep Santa Catarina também, né? Considerado por todo o mercado, isso é nacional, um reconhecimento, né? É Com um Sinep, verdade. um Sinep muito atuante, muito Uhum. transparente, de muita entrega, né? Um excelente, e é a referência entre os Sineps do país. Então, que bom que nós estamos, né, juntos no próximos, né, para a gente poder fazer essas trocas, tá? Ótimo, eu tô bem feliz, muito obrigada. Vou entregar com todo carinho, Isso. até porque a Júlia sabe, o Antônio Peixoto não é apenas a minha vida profissional, é a minha vida pessoal também, né? Então, Sim. eu me construí como profissional ali dentro. São 32 anos de história, Imagina, você né? Então, o Colégio Antônio Peixoto, para mim, não é apenas um local de trabalho, mas é um local que eu de encontrei a minha. vida, de amigos, né, de Exatamente, história, né? meus ciclos de amigos que estão ali, meus filhos que cresceram ali, entende? Eu casei e me formei e fiz as minhas pós-graduações, toda a minha vida foi circular. Eu era uma menina de 20 anos quando eu entrei ali. Então tem muito do meu profissional, mas tem muito do meu pessoal aqui. Então, isso aqui eu me sinto, nossa, maior orgulho em passar isso aí para tanto para o Marcelo como para a Milene. Tá bom, faça a entrega então em nosso nome, por gentileza. Com certeza. Muito bem, gente, esse foi mais um episódio especial do canal Escola em Voz, na série Escolas de Santa Catarina. Tive a honra de receber aqui a nossa coordenadora geral, a Josane, né? Josane Lisboa, Isso. carinhosa Jo, certo? Também recebi a Júlia Oebel, né? Do setor de marketing, jornalista, contratada pela escola para fazer toda a área de comunicação e marketing da escola. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também pelo convite. Foi um prazer. E estivemos com a presença, agora não mais, né? Ela sumiu, ela deu um vazare, né? Ah. Foi a Milene Gesser, né? Diretora-geral. Ah. Também uma sucessora do pai, né? Da família que fundou a escola. Então foi muito bom tê-las conosco, tá bom? Joia, muito obrigada. Adoramos. Que bom. Até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Sinep SC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Design de matrículas. Transformando experiência em matrículas.